Criança interior é um núcleo psíquico afetivo que nós temos dentro de nós, que não se refere apenas às dores que nós trazemos, mas a um núcleo de potências, de possibilidades, de vir a ser, de riqueza que não está desenvolvido dentro de nós e que correspondem à nossa espontaneidade, originalidade, naturalidade, todas aquelas coisas que as crianças, no seu estado natural e saudável, representam. Então, criança interior é um núcleo dentro de nós. Uma parte dessa criança é a criança interior ferida. E esta criança interior ferida são aqueles núcleos que foram estruturados em tudo que nós vivemos na relação com os pais, com as figuras de autoridade, com as pessoas que nos cuidaram ou deixaram de nos cuidar, todos aqueles que estavam envolvidos no processo de serem referenciais para nós, como, por exemplo, irmãos, professores, cuidadores, pessoas que estavam ao redor, e todo este movimento. Nestas relações, houveram faltas, houveram excessos, houveram abusos, houveram violências, houveram sobrecargas, houveram necessidades não atendidas, percepções interiores nossas que não foram observadas, e tudo isso dentro desse sistema familiar que nos formou e com o qual nós nos vinculamos por força de um profundo amor existencial, como nos anuncia e nos demonstra a constelação familiar. Então, neste núcleo, no qual nós estamos ligados por um amor profundo existencial, houveram muitas circunstâncias que nos marcaram e que estruturaram em nós defesas, reatividades para que nós pudéssemos sobreviver àquelas circunstâncias originais. Naturalmente, inconscientemente, nós fomos estruturando estas defesas diante do sentimento de abandono, do sentimento de abuso, do sentimento de violência e tudo mais, e fomos estruturando defesas que é como se fosse umas couraças ou uns escudos protetores que a gente estabelece para não ser ferido, ou como se fossem umas habilidades que a gente desenvolve ou comportamentos que a gente desenvolve para se adaptar, conseguir lidar com aquele contexto, se adequar e poder seguir. Imagina aquelas situações, né? Se a gente coloca, por exemplo, uma plantinha num lugar que ela está muito apertada, mas tem ali espaço para ela crescer e para ela desenvolver, essa plantinha morre? Não. Ela cresce, mas ela cresce, de certa forma, se conformando àquele ambiente ou se deformando, em certo sentido, de tal maneira que ela não faz a sua expansão natural, mas ela fica com o formato daquele espaço que a limitou. Não é assim? Se a gente tira ela de um pote, as raízes não estão todas adaptadas àquele pote. Se a gente tira ela de um espaço onde ela teve que se adaptar para seguir a luz, ela não está toda alterada? A mesma coisa acontece conosco. Nas nossas defesas, nas nossas reatividades, nós vamos fazendo movimentos de adaptações que vão nos deformando, vão nos marcando, vão nos contorcendo, vão inibindo algumas partes nossas, vão hiperdesenvolvendo outras partes, e assim nós vamos seguindo. E estas defesas e estas reatividades, estas conformações na nossa personalidade, elas ficam ativas a vida inteira. Elas ficam ativas em todas as relações. Elas ficam ativas na nossa maneira de nos enxergar, na nossa maneira de enxergar o mundo.